Quem eu sou, né? Eu tenho muitas coisas, muitos defeitos, né? Sou brava, barraqueira, falo alto, brigo, tem muitas coisas que eu preciso melhorar em mim, muitas coisas, mas existe uma coisa que eu sou boa, uma coisa que eu faço muito bem, mesmo, né, gritando, sabendo aquela coisa que a gente é, né? É ser mãe. Eu não negocio. Esse é meu primeiro trabalho. Deus me confiou a vida dos meus filhos e aqui eu honro fielmente esse meu primeiro trabalho. Esse vídeo que eu quero falar pra vocês, eu quero falar com você, mãe, com você, pai, que a gente aconteceu uma coisa na escola dos meus filhos e eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu, né? Eu já conversei com a escola, né? A escola já sabe, então tô aqui falando pra vocês mesmo de mãe pra mãe, né? A gente paga, por exemplo, a gente paga a escola, né? No caso dos meus filhos, que é uma escola particular, ou até você mesmo que não paga, que vai na escola pública, mas a gente manda os nossos filhos pra lá e confia ah, que é a responsabilidade da escola, né, educar nossos filhos, que é a responsabilidade da escola lidar com todas as coisas que acontecem dos nossos filhos. O nosso filho chega em casa, a gente não abre a mochila, a gente não vê a mensagem, a gente não responde a professora, né? Então, assim, a gente acha que é pelo fato que a escola fica muita parte do dia com o nosso filho, eles são responsáveis. Mas não, né? O meu filho, ele chegou na segunda-feira com um livro, e é sobre esse livro que eu quero conversar com você agora. Sobre esse livro, né? Esse livro, não sei se você já ouviu falar, mas eu quero que você preste bastante atenção, sabe? Esse livro não só me mudou meu olhar, a minha análise em relação ao que os nossos filhos estão lendo, assistindo, ouvindo, mas ele me trouxe muito mais consciência para que a gente, de fato, a gente fique muito atento, né? A gente não coloca a responsabilidade em outra pessoa que Deus confiou a nós, que são a vida dos nossos filhos, né? Eles estão aqui, eles estão diante do meu cuidado hoje, mas eu tenho que mandar eles para o céu de novo. Então, eu quero mandar eles para o céu, santos, né, como Deus me confiou. Mas assim, então esse livro, ele mexeu muito com o meu coração. Então, ontem, inclusive, eu falei com a minha amiga para ela rezar por mim, né, para que eu seja instrumento de graça, né, na vida de outros pais. O Bento, ele escolheu esse livro, não foi por acaso, assim, eu acho que realmente foi cuidar de Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Esse livro se chama ah, como se fosse um livro de Legos em formato de Bíblia, né? Aí, nesse livro, o seguinte. Como ele é Legos, então assume que ele é um filme, um livro infantil, né? Filme que assume que ele é um livro coisa de criança e tudo mais. Só que você vai ficar chocada, assim como eu fiquei chocado quando eu fui passando as páginas. Vamos lá, coloquei esse microfone aqui, tomara que ele não caia. Vamos lá, né? Primeiro falando que é um livro do Novo Testamento, né? Com carinha de Legos, né? Coisa de carinha normal. Aí vamos lá, a gente vai abrindo o livro, eu até marquei aqui, até caiu o trem aqui, onde eu tinha marcado as páginas, mas eu vou mostrar pra você, por exemplo, aqui tem aqui nesse Legos aqui, tem o nascimento de Jesus, aqui você vê, né? O nascimento de Jesus, mas logo aqui embaixo, você vê que José, ele tá segurando uma faca. Ai, meu Deus, não sei se dá pra ver aqui, ó. Ele tá segurando a faca em cima de Jesus. Então, Bento me perguntou, mãe, por que o José tá segurando a faca em cima de Jesus? Eu, né, inocente, eu não tinha olhado direito o livro, né? Eu tava arrumando lá em casa, ele tava lendo e me contando o que tava escrito. Eu falei, não, é porque a gente tem o cordão umbilical, né? Olha o que tem o cordão umbilical, né? José tava usando o cordão umbilical pra cortar o que é cordão umbilical, enfim, a gente tá conversando sobre isso. Aí tá, né? E passa a página, cada vez mais vai ficando horror, um show de horror esse livro. Aí tá, temos aqui o batizado de Jesus, né? Aqui na água. Aqui você vê que ele tá aqui na água mesmo, sendo batizado. Porém, aqui, ó, tiraram o corpo dele e botaram só a cabeça. Aqui só tem a cabeça de Jesus aqui sendo batizado. Mas tá imerso. Não tá, não, porque aqui ele tá aqui na água. E aqui, minha filha, tiraram a cabeça. O show de horror ele não termina. Ele não termina. Na página seguinte, temos aqui um diálogo entre o diabo e Jesus, né? A questão, assim, que isso de fato aconteceu na Bíblia. Eu estava pesquisando sobre o autor e eu vi, ele foi claro quando ele fez esse livro, não foi infantil, mesmo sendo de Legos. Ele tem muitas, exatamente o que fala na Bíblia, então não está filtrado nenhum. Então, assim, tem muitas cenas de violência, cenas de morte, cenas de feias, cena meio de diabo, de incorporando, coisas horrorosas. E para piorar, as cenas. Porque é o que acontece? Um livro infantil, as crianças, mesmo lendo sabendo ler, ele não presta atenção muito no que está escrito, ele presta muito mais na figura e tudo mais, né? E aí você vê as expressões, assim, é um show de horror. A expressão, por exemplo, aqui, ó, temos aqui um cara sendo possuído aqui, né? Ou tá sendo possuído, saindo um espírito. Aí você vê essa cara, assim, tão infantil, né? Uma coisa tão ilustrada, tão assim, pra criança, né? Mas não, o trem, assim, cada página que você vira é um show de horror. É um show de, assim, de horror. Então, assim, por exemplo, temos aqui o inferno, é,
Eu tinha marcado a página, mas enfim, caiu aqui. Por exemplo, aqui tem o inferno, né? Falando do inferno. Quando a gente fala sobre a Bíblia, né? Assim, quando a gente fala sobre a Bíblia, sobre Jesus, para que a gente precisa ter um cuidado na linguagem, a gente precisa ter como a gente vai falar, como a gente vai interpretar a Bíblia, né? Não é simplesmente essa palhaçada aqui, não, porque assim. Aí tem uma página aqui que eu mostrei para a diretora da escola, que eu fiquei assim, é um negócio horroroso. Aqui, ó, nessa página aqui, ó. Aqui você vê que o cara, ele simplesmente tá enfiando a mão na parte íntima da mulher, assim, sabe? Então, outra aqui, ele tava com uma motosserra aqui, meteu, tirou a perna aqui do cara, entendeu? Então, assim, esse livro, se você tem esse livro na sua casa, se seu livro. Porque esse livro aqui é velho, eu até tampei o nome da escola. Aqui, esse livro aqui é velho, ele tá surrado aqui, ó. Então, muitas crianças tiveram acesso a esse livro. Muitas crianças, eu perguntei pra diretora da escola, você já viu esse livro? Algum pai já veio aqui falar sobre esse livro? Não, ninguém veio falar sobre esse livro. Então, o ponto desse vídeo, para você, pai, é que o que você tá olhando que seu filho tá fazendo, sabe? Você tá assistindo, você tá vendo o livro, o material que seu filho tem acesso, sabe? Isso aqui é um show de horror, isso aqui é do demônio, isso aqui é do Satã, isso aqui tá tentando derrubar e destruir a nossa família, destruir os nossos filhos. Os nossos filhos. Não vamos permitir, eu não vou permitir que isso vai acontecer na minha casa, não vou permitir que isso vai acontecer dentro da minha casa. Eu agora eu tô aqui, mas eu já fui filha e minha mãe foi na escola, se alguma coisa tiver, se ela viu que não estava certo, ela foi na escola e ela meteu o barraco lá, entendeu? Então aqui, você, pai, você precisa prestar atenção o que está acontecendo na vida dos seus filhos. Aí, ontem, né, eu já vou aproveitar que eu já tô falando embalada aqui. Ontem eu fui num grupo de lutos, né, de pessoas que perderam o ente querido, né, tudo mais. Ano passado eu não me senti preparada pra isso, mas isso é pauta pra outro vídeo. Mas assim, eu fui ontem e nesse grupo tinha duas mães que ela perdeu os seus filhos, que os dois filhos dela cometeram suicídio. Uma menina de 13 anos. Uma menina de 13 anos, ela simplesmente tirou a vida dela. E ela não só tirou a vida dela, como tirou dos pais, dos irmãos, porque tá todo mundo destruído. Então, o que nossos filhos estão tendo acesso? O que nós como pais, estão permitidos que os nossos filhos estão tendo acesso? Então, isso é muito mais que um livro, isso é muito mais que a obrigação da escola, mas isso, os nossos filhos não estão preparados emocionalmente para ver uma palhaçada do diabo isso, porque essas coisas que tá nesse livro aqui, as expressões, as caras demoníacas que esse povo fez nos bonecos, é assim, é do Satã, peraí, não, é um negócio assim que não tem cabimento. É uns olhos, umas expressões assim horrorosa, assim, nem assim, um negócio que assim, pela santa misericórdia. Olha aqui, existe essa passagem, né? Que tiraram aqui a cabeça aqui, ó. Essa é a passagem que tiraram a cabeça do Jonas, né? Tá vendo? Existe essa passagem na Bíblia. Porém, mas isso não é uma coisa para os nossos filhos. O meu filho tem 6 anos. Eu não vou permitir que meu filho tenha acesso a esse tipo de palhaçada. E ainda mais que ele não emocionalmente, as crianças não são emocionalmente preparadas. Uma amiga teve que rezar por mim ontem porque eu fiquei chocada, eu fiquei transtornada. E eu sou uma adulta. Imagina o que os nossos filhos, nós pais, educadores, assim, a gente tem que estar pelo amor de Deus, gente, isso é muito mais que um livro, isso é muito mais que as nossas crianças estão sendo roubadas, eles estão tentando destruir a nossa família. Isso é do demônio. Grava a página desse livro. Grave a página desse livro. Isso é do demônio. Não deixe que o demônio, que o inimigo, que entre dentro da casa de vocês. Reze pela vida dos seus filhos. Proteja antes dos seus filhos saírem de casa, mas está com brava, grilada, entendeu? Com sangue no olho. Reze pela vida dos seus filhos, para o coração dos seus filhos seja blindado de tanto ódio, seja blindado de tanta gente tentando derrubar e destruir a nossa família. Isso é tudo por hoje. Um beijo!